Foi em uma oração na madrugada, por volta de 4 horas da manhã. E aí então eu estava ali, pelo Espírito Santo, e o Senhor me trouxe essa palavra. Eu completo 54 semanas orando de forma ininterrupta nas madrugadas. Foram semanas de guerra, entrega, renúncia, intimidade profunda. Em uma dessas madrugadas, o Espírito Santo, ele me visitou, muito forte, como nunca. E ele me trouxe a seguinte direção: abra a Bíblia. E eu abri a Bíblia. Ele disse, Mateus 25, parábola dos talentos. Quantos conhecem a parábola dos talentos? Amém? Quantos conhecem, irmão, a parábola dos talentos? Quase ninguém conhece, todo mundo? Amém, glória a Deus. E então ele me mostrou algo que eu nunca tinha visto. Luiz, se tiver um fundozinho, pode colocar aí, tá? De pregação, aquela combinada. Nós combinamos. Então começa assim. Eu vou ler aqui. Parábola dos talentos. Mateus 25, 14. Digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento, cada um conforme sua capacidade pessoal. Repete comigo: sua capacidade pessoal. Então aqui o Senhor, ele deu talento segundo aquilo que ele estava vendo naquelas pessoas, naqueles servos. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Repete comigo: imediatamente. Rápido. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se. Repete comigo: afastou-se. O Senhor está vendo nesse momento a tua igreja, e Ele está vendo quem é rápido e quem se afasta quando Ele entrega algo. Repete assim comigo, bem assim: o fim, mais forte, o fim é melhor do que o começo. O fim dessa palavra vai ser melhor do que o começo, irmão. O início dessa palavra, ela não é boa. Ela é uma palavra dura, e ela é para mim em primeiro lugar. Eu recebi essa palavra no coração, falei: Deus, é comigo que o Senhor está falando. E aí continua. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado a seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar conta com eles. Tudo o que o Senhor te dá, Ele vai vir prestar conta, porque Ele confia em você, Ele confia em nós. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5. Repete comigo: se aproximou. Ele espera que você se aproxime, que nós se aproximamos dele. Informando: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Repete comigo assim: fiel no pouco, muito eu vou te dar. E ele disse: para você administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos, relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Repete comigo: muito o Senhor vai me dar em minhas mãos para eu administrar, porque Ele confia em mim. O Senhor confia em nós. Ele nos fez para ter relacionamento. Então continua: entretanto, entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor,
eu te conheço, sei que és um homem severo. Irmãos, ele já disse quem era Deus: mau, severo. E nosso Pai não é mau e não é severo. Ele é bom, Ele é longânimo, Ele é paciente. Mas aqui era a visão que esse homem tinha. Sabe por quê? Porque ele estava afastado do Senhor, por uma escolha própria, uma escolha dele. Como eu e você podemos fazer escolhas todos os dias, se queremos estar próximo do Senhor ou se queremos estar longe do Senhor. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então, por isso, ao menos deveis ter investido o meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, o recebesse de volta mais juros. Sendo assim, tirai dele o que lhe concedei e dai ao servo que agora está com 10. Então aquele que tinha 1 teve que entregar para quem tinha 10. Pois quem tem mais lhe será confiado. Repete comigo: quem tem mais lhe será confiado, e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Diga aleluia, glória a Deus. O texto é extenso, mas eu precisava ler para que todos entendam. E aquilo que o Senhor me disse na madrugada: Senhor, é uma parábola de talentos, como a gente já viu muitas pregações. Ele falou: não, Deide, o que eu vou te mostrar aqui é mais profundo. Eu falei: fala, Senhor. E ele me disse que esses 3 servos representam os 3 governos dentro de um homem. Cada um servo representa um governo diferente. E eu falei: me fala mais, Senhor. Ele disse: aquele que enterrou um talento, esse representa o reino da carne, o homem covarde. Duro, né, irmão? Eu recebi isso na minha alma. Eu falei: Senhor, eu já fui esse homem covarde. Eu falei: o segundo, Senhor, que recebeu 2 talentos. Ele falou assim: esse representa o reino da alma, o homem fraco. Eu falei: Senhor, é para mim essa palavra, porque eu já fui covarde, eu já fui fraco. Eu falei: Senhor, quem é esse último homem de 5 talentos que multiplica? Ele falou: esse é o governo do Espírito, o homem forte, strong man. E eu falei: agora eu entendo, Senhor, que não é sobre talentos, mas sobre governo, sobre posicionamento, sobre fases da vida. Quando eu olho para cá, irmão, eu falei: meu Deus, quantas vezes eu fui covarde, quantas vezes eu fui fraco, e como eu estou na busca desse homem forte. E então eu trouxe aqui, irmãos, controlar meu tempo, um breve resumo do que o Espírito me trouxe naquela madrugada. O reino do homem covarde. Coloca lá, Luiz, Mateus 25:18, por favor. Mateus 25:18. Ele cavou a terra e escondeu o talento. O que nós temos escondido do Senhor? Quantos talentos nós temos, estamos escondendo do Senhor? O homem da carne é governado pelos desejos, pecado e pelo medo. É o nível mais baixo de uma vida espiritual. O reino da carne, o reino do pecado. E aqui eu trouxe características, vou ser bem pontual. O homem que vive no governo da carne vive preso à pornografia, à masturbação, às paixões vergonhosas, tem pecados secretos que dentro da sua força espiritual, enterra sonhos por vergonha, culpas e vícios, vive no ciclo do peca, a culpa promete e cai, alimenta pensamentos destrutivos e suicidas, vive sem governo, sem disciplina, sem luz.
adora, mas não tem temor, lê, mas não se transforma. Falei, Senhor, me vejo aqui, Senhor, muitas dessas características. É egoísta, orgulhoso, manipulador e submisso, casamento frio, esposa ferida, vida emocional instável, pensa que está certo em tudo e vive pela própria verdade. Eu falei, meu Deus. Eu falei, pai, me fala mais. Ele falou, vou te falar. Como um marido que está no pecado e no reino da carne se comporta: ausente emocionalmente, indiferente, agressivo ou frio. A mulher lidera porque ele não assume seu papel, traz peso, não propósito, esconde pecados em vez de confessar. Aí o Senhor falou, agora você entende porque esse eu sou dom, talento? Ele está longe de mim. Deus não confia grandes coisas a homens pequenos. Falei, Senhor, me fala para mim como empresário, me dá uma palavra desse homem carnal que vive sobre o reino da carne. Como que é esse empresário? Ele me disse, apaga incêndios, não tem visão, age pela emoção, não por estratégia, procrastina, perde oportunidades, arrasta a empresa para o buraco, não lidera e é governado e não governa. Falei, eu já passei essa fase da minha empresa. Eu era esse homem. A carne cava covas, nunca multiplica. Eu já estive próximo de quebrar meu próprio negócio. E eu entendo, eu estava aqui. Falei, Senhor, me fala mais, me mostra mais, me confronta, me mostra realmente aquilo que está oculto, me revela. Então falou, agora eu vou te falar sobre o reino da alma, o governo da alma, o homem fraco. E ele começa, coloca para mim, Luiz, Mateus 25:17. O que recebeu 2 talentos ganhou outros 2. O homem da alma multiplica, mas não rompe. Falei, Senhor, é comigo isso aqui. Já vivi isso. Um homem almático, cheio de emoções, colérico, sanguíneo, impaciente, intolerante, ignorante, explosivo, impulsivo, imediatista. Ele vive por emoções, não por revelação. Um homem no governo da alma vive por emoções, não vive por revelações. Eu falei, quanto que eu vivi por emoções e sentimentos, por rejeição, porque alguém não queria falar comigo, ou eu tinha síndrome, alguém estava me perseguindo, alguém estava me invejando, e almático, não tinha instrução do Espírito, instável, emocional, inconstante. Tô bem, tô mal, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal. Acordava sendo governado pela minha alma, pelos medos, pelo passado, pelos julgamentos, pelas inseguranças, pelas dúvidas, pelo anseio. Dias de fogo, semanas de frieza. Falei, Deus, o Senhor me usa para curar e não sei o que e tal. Ele falou, Deide, até que você tem dias de fogo, mas tem dias de frieza, que você não está próximo de mim. Ofende-se facilmente. Um homem almático se ofende por qualquer coisa. Depende da aprovação humana. Se ninguém me aprovar, se ninguém me validar, se ninguém me elogiar. Tem fé misturada com dúvida. Até crê para ir, mas quando chega e vê o cenário contrário, para, porque duvida. Falei, Senhor, o Senhor está falando comigo. Comece e não termina coisas. Quem aqui já começou coisa e não terminou? Foi só eu. É um homem almático, movido pelas emoções, pelos sentimentos. Comece e não termina. Serve, mas sem profundidade.
Cresce, mas não governa. Não é reprovado, mas também não é promovido. Meu Deus. Falei, Senhor, o Senhor está falando comigo. O Senhor até me aprova algumas coisas, mas o Senhor não me promove. Por quê? Governo da alma, das paixões, da intolerância, da ignorância, do julgamento, da crítica. Sua alma precisa ser alinhada ao seu espírito. Falei, Senhor, me mostra então como que é um marido almático, vitimista. Ama, mas não lidera a sua casa, não lidera a sua esposa. Presente, porém superficial e insuficiente. Carinhoso hoje, amanhã distante e frio. Pede perdão, mas repete os padrões. Inconstante, bipolar. Falei, Senhor, como o Senhor tem falado comigo. Quero um casamento forte, mas não tem constância. É bom homem, porém emocionalmente estável. E sabe, irmãos, como eu me vi nesse homem inconstante no meu casamento, brigas, discussões, ofensas. Eu falei, eu fui por muito tempo esse homem inconstante, que não investia na minha esposa, que às vezes ficava com a mãozinha apertada, muquirana. Como eu fui esse homem por muitos anos. E como essas 54 semanas me ajudaram a matar a minha carne e matar a minha alma. Eu falei, Deus, e como empresário, quem é esse homem que a alma governa? Tem empresários aqui? Amém? Glória a Deus. Trabalha muito, mas produz pouco. Faz muito, mas sem profundidade. Tem metas, mas não tem método. Porque, irmão, você quer performance? Presença. Presença te dá performance. Não acha que 5, 10, 15 minutos faz sentido essa palavra, irmãos? Está fazendo sentido? Alguém conseguiu pegar algo para a sua vida? E aí o Senhor Espírito Santo já estava, irmãos, me arregaçando, me triturando. E eu falei, o Senhor tem razão. Quanto tempo eu fiquei na carne, na pornografia, na masturbação, nos pensamentos impuros, nos olhos libidinosos, olhando para aquilo que não devia olhar, desejando o que não deveria desejar, ingrato, insatisfeito, incrédulo, imprudente. Quanto tempo eu fiquei nesse reino da carne, sendo governado pelos meus desejos, pelos meus traumas, pela minha falta de autorresponsabilidade, culpando todos à minha volta, mas não olhava para mim. Porque o homem da carne, irmão, ele nunca vai assumir que ele erra, ele nunca vai assumir que ele precisa melhorar, ele nunca vai assumir o seu papel, ele vai fugir do papel. Ele não quer confronto, porque ele está ali, ó, no vício. O homem na carne, ele brinca com as palavras, sem entender o poder que as palavras têm. Um homem da alma, extremamente inconstante, disciplinado, Deus até faz alguma coisa por ele, porque ele ganhou 2 talentos, mas ele é fraco, ele não sustenta, ele não se posiciona,
ele não é firme, ele não se coloca no seu destino. Ele vive pelas emoções, vive olhando tudo à sua volta e se medindo. Um homem na carne, um homem covarde, não vive o seu destino, não vive o seu propósito. Ele persegue o dinheiro, sem saber que o dinheiro persegue quem tem propósito. O homem na carne, ele não ora, ele não lê a Bíblia, ele não jejua, ele não passa tempo com Deus. Um homem almático, ele até ora de vez em quando, irmão, uma vez por semana, duas, quando as coisas arrocham, aí que ele ora mesmo. Eu era assim. Nessas minhas 54 semanas orando na madrugada, as primeiras semanas foram pela necessidade. Foi para Deus fazer o milagre, até que eu entendi. Não é o que Deus vai fazer por você, mas é o que você vai fazer com o poder de Deus que habita em você. O que você vai fazer com o poder de Deus que habita em você? Ele já está aí dentro. Você já aceitou Jesus. Há poder dele aí dentro, há talento dele aí dentro. E eu falei: Senhor, me revela esse terceiro reino. Me mostra quem é esse homem espiritual, esse homem posicionado, esse homem que agora governa a sua vida, que agora todos à sua volta recebem do transbordo das bênçãos, da prosperidade, porque Deus está na vida desse homem. Eu quero ser esse homem. Quem quer ser um homem espiritual, irmão? Governado pelo Espírito. Reino do Espírito. Strong man. Um homem forte. Poder. Coloca para mim, Luiz, Mateus 25:16. Por favor, Luiz. Ele saiu imediatamente. Um homem no Espírito é rápido. Pastor, rápido em quê? Em se arrepender. Ele tem que ser rápido em se arrepender dos seus caminhos, rápido em se arrepender dos seus pecados, rápido em se arrepender dos seus erros e falhas. Um homem no Espírito, ele é rápido. Ele não pensa nas emoções, ele não pensa na alma. Um homem que é rápido, ele está focado. O homem do Espírito é rápido, obediente, maduro e multiplicador. Ele governa. Ele é obediente. Ele cumpre os princípios. Um homem covarde, um homem fraco, quebra princípios. E toda vez que você quebrar um princípio, irmão, eu vou te falar, você será quebrado. Toda vez que você quebrar um princípio, o princípio te quebra. Para de dizimar, para de ofertar, para de cuidar do seu casamento, para de cuidar dos seus clientes, para de ser íntegro, para ver se as coisas não desandam. A terra se movimenta por princípios. Você quebra o princípio te quebra. Lei da semeadura. O que você semear, você vai colher. Falei: Senhor, me fala mais sobre esse homem. Quem é esse homem no Espírito? Quem é esse homem que vive nesse governo? Vive em oração profunda. Pastor, o que é oração profunda? 15 minutos? Não. 30 minutos? Não. 45 minutos? Não. 1 hora? Não. 1h30? Não. Ele passa horas e horas e horas na presença do Senhor. Irmãos, eu sou apaixonado pela presença. Às vezes 3 horas da manhã o Espírito Santo me chama, e eu levanto da cama e eu vou para o escritório orar. E eu fico ali 3 horas orando, adorando, se jogando, chorando. Sabe? Não é mais porque não tem dinheiro na conta. Agora tem muito. Não é
mais porque o casamento tem brigas, porque não tem briga no casamento. Não é mais porque não tem saúde, porque tem saúde. Não é mais porque não tem clientes, porque agora tem clientes correndo atrás. E sabe, a gente vai para a presença de Deus por um milagre. E a gente aprende que a gente não precisa pelo milagre, a gente só precisa para ficar na presença, em intimidade. Então um homem espiritual é um homem que tem uma oração profunda. Ele passa tempo com Deus. Ele tem prazer em ficar ali sem falar nada, em deixar o Espírito Santo trazer instrução. Sabe, irmãos, hoje eu falo que o sucesso dos meus negócios são porque eu ouço mais a Deus do que eu falo com Ele. 4:30 da manhã eu levanto e vou para o meu quarto orar. E você sabe, eu fico meia hora sem falar nada. Eu não falo nada, eu deixo a instrução vir. E tudo que eu preciso naquele dia vem. Você sabe por quê? Porque Deus já sabe que você precisa. Você só precisa estar sensível aos ouvidos. Seguindo aqui, olhando o tempo também, para não estourar o tempo. Obedece antes de entender. Um homem espiritual, ele não tenta entender as coisas, ele obedece. Nós queremos questionar as ordens do céu. Hoje, irmãos, eu estava no meu escritório, deixei minha esposa numa confraternização e fui fazer o planejamento. E tem uma irmãzinha que limpa lá toda semana, é do Repré, ela bota um louvor. E aí eu entrei, ela estava orando, adorando, fui para o escritório, fiquei ali, botei um louvor. Aí o Espírito Santo falou bem assim: vai lá, volta nela. Eu não quis tentar entender o que ele falou. Ele falou: pega uma oferta da sua carteira, pega o dinheiro que está na sua carteira, vai lá e coloca na mão dela de oferta. Irmão, eu não questionei a Deus, porque o dinheiro que eu tenho não é meu, é de Deus. A gente quer questionar achando que é nosso, não é nosso, é dele. Aí eu fui lá, falei: posso falar com a senhora? Pode, abre a sua mão. Ela não entendeu nada. E ela daquela senhora deve ser Deus e amor, irmão. Todo o vestimento, o cabelo do coque, é desse Deus e amor. Abre a sua mão. Eu botei o dinheiro na mão dela, segurei. Eu falei: nunca mais vai ter falta na sua casa. Ela caiu no chão, começou a chorar. Ser um homem obediente é não questionar nem o que você tem, o que você carrega. É só fazer, irmão. Eu comecei a orar para ela, nunca mais vai faltar. Ela falou: como é que você sabe que meus armários estão vazios? Eu falei: eu não sei, mas Deus sabe. E eu virei as costas e fui trabalhar. Um homem espiritual, ele obedece, irmão, a voz de Deus. Entenda uma coisa: Deus nunca vai querer que você quebre um princípio. Tudo que você ouvir no seu coração que tiver um princípio, é Deus falando com você. Mas quando você entender que você tem que ser só obediente, só obedece, só faz, irmão. Ela poderia falar: não é comigo, eu não preciso. Mas eu não questionei a Deus, eu só obedeci. Um homem espiritual, ele mortifica a carne. Ele tem disciplina espiritual, jejum, leitura da palavra, constância. Pensamentos destrutivos perdem a força perante ele. Aqui ele ouve mais a voz de Deus, o dia inteiro ele ouve a voz de Deus. Ele já não ouve mais a voz do pecado. O homem carnal ouve mais o pecado, a carne, do que a voz de Deus. Multiplica porque age por revelação. Traz governo, visão e propósito. Esse homem espiritual, ele é íntegro, fiel, dizimista, ofertante, paga suas contas em dia, honra seus compromissos. Prosperidade o segue porque ele honra a Deus. O dinheiro não o governa, ele governa o dinheiro. É a árvore plantada junto ao ribeiro, tudo que ele toca prospera, porque Deus é com ele. Tem hábitos espirituais, reconhece a dependência total de Deus,
mas assume a sua autorresponsabilidade. Ele não foge, ele confronta, ele se confronta. E eu falei: Senhor, me fala como que eu tenho que ser um marido, um homem de Deus espiritual, um marido que vive no Espírito. Como que eu tenho que ser? Ama sacrificialmente no seu casamento, se sacrifica, carrega o fardo, o peso, protege espiritualmente a esposa, não deixa ela ser atacada pelos laços do inimigo, pelos dados do inimigo. Honra, lidera e valoriza. Cura ela com palavras: eu te amo, você é especial, eu tenho orgulho de você, você é linda, você é maravilhosa, você é um presente de Deus. Se vocês não sabem, irmãos, a linguagem de amor tem origem de um trauma. Se você não sabe a linguagem do amor da sua esposa, você pode estar alimentando o trauma dela. Quando Deus uniu o homem e a mulher, Ele uniu para que um curasse o outro. Por quê? Porque todo mundo na terra vai ter trauma. Todo mundo na terra vai ter traumas. Só que Deus criou um mecanismo automático na alma de cada um, a linguagem do amor. Então quem tem linguagem do amor, toque físico, é porque na infância foi rejeitado, apanhou muito. E aí na fase adulta, automaticamente a linguagem do amor, ela prevalece. Então o outro me abraça, me beija, me toca, me faz carinho. Quando o outro faz isso comigo, está curando a minha criança. Toda linguagem do amor nasce num trauma. Se você não está alimentando a linguagem do amor do seu cônjuge, você está alimentando o trauma dela. Carrega propósito no lar. Seu casamento é referência e testemunho. O homem espiritual, o casamento é testemunho. As pessoas falam: seu casamento é lindo, é abençoado. Olha como seu marido te trata em público. Olha como seu marido te trata nas redes sociais. Olha, eu vejo, eu percebo a forma que você olha para ela, ela olha para você. Eu vejo a forma como vocês se tocam, se vestem, como vocês se cumprimentam. O homem espiritual, o seu casamento, ele é referência. Falei: Senhor, amém, é esse homem que eu quero ser, todos os dias. Falei: Senhor, como empresário, um homem espiritual tem visão estratégica e direção divina. Irmãos, eu faço MBAs, imersões, sento com milionários, bilionários, mas a direção é divina. A direção vem de Deus, a instrução vem do Senhor. Multiplica tudo que toca, toma decisões guiadas pelo Espírito. Deus é seu sócio. Responde comigo: Deus é meu sócio. Clientes veem Deus nele. Os seus clientes têm que ver Deus em você, irmãos. O homem espiritual, as pessoas veem Deus em vocês onde você vai. Cria sua realidade em Deus, prospera pela fé, avança pela santidade e oração. Governa territórios, não apenas empresas. Eu sei que a palavra no início foi dura. Eu disse, sim ou não? Mas o que eu falei? O fim será melhor do que o começo. Não sei o momento da vida que você está vivendo, mas o Espírito Santo tem uma pergunta para mim e para você hoje. Qual desses homens está governando? Qual desses homens está governando a sua vida? O homem carnal? O homem almático? Ou o homem espiritual? Quem está no governo? Feche teus olhos. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração agora. Não olha para mim, eu não tenho nada para você. Agora é você e Deus.
Qual desses homens está te governando? Qual o governo sobre você está estabelecido? O da carne, que tenta destruir, que tudo que coloca a mão destrói? O da alma, que está atrasando o seu propósito, o seu destino? Ou o homem do Espírito, que se levanta? Qual desses está te governando? Quem é você hoje? Quem é você? Do Espírito, na alma ou no corpo? Shekerabasurianda labashi darabas. Shekandaralas torianda labas tarai kalabas. Rashai darai stirianda labasho. Remanai se. Pastor Ito, toca um louvor pra gente finalizar. Fique de pé, irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glorifica o Senhor. Diga palavras para Ele de adoração. Para Ele: Senhor, eu quero ser um homem espiritual. Governo sobre a minha vida, o governo do Espírito. Eu não sou um homem que enterra talentos. Eu não sou um homem que hesita. Eu sou um homem que multiplica. Eu sou um homem do Espírito. Meu talento não será enterrado. Meu destino não será roubado. Meu chamado não será paralisado. Eu sou um homem forte, um homem do Espírito, um homem que Deus promove. Aquela pastorita que a gente combinou no Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Rakandabakurianda labashe karabasurianda labas. O rabashe kalabanaya sore bambanaya. Redabalhasse. Sim, Senhor Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Pai, em nome de Jesus. Somos homens espirituais, não carnais, não almáticos. Rabababaxê. Shekeralababaiassé. Você que sentiu no seu coração de hoje: Senhor, eu quero deixar no altar esse homem carnal. Eu quero deixar no altar esse homem almático. Vem aqui na frente, irmão, vem aqui no altar. Você que sentiu no seu coração que você quer deixar para trás esse governo da carne, da alma, não fica com medo não, irmão. Esse é o momento, você está tomando a decisão. Chega mais próximo do altar aqui, em nome de Jesus. Quer ser um homem espiritual? Chega bem próximo, irmão. Encosta no altar, toca no altar, encosta, pode encostar. Rabaxere, agora é você e ele. Você dizendo para ele: Deus, arranque esse homem carnal de mim. Arranque esse homem almático de mim. Eu quero ser um homem espiritual. Eu quero ter constância na palavra, em oração, no Espírito. Meu Deus, eu quero prosperar, ser abundante. Oh, meu Deus, multiplica, Senhor. Abre as comportas do céu, Senhor, em nome de Jesus. Dá disciplina espiritual, Senhor, rotinas espirituais. Abre a visão, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Meu Deus, arranca, Senhor, qualquer coisa que esteja impedindo, Senhor, em nome de Jesus. Oh, rababaxere que lamanaya sé. Sim, meu Deus, uma unção, Senhor, Pai. Oh, meu Deus, unções espirituais, Senhor. Toca agora, Pai, em nome de Jesus. Tira todo o governo da carne e da alma, todo medo, Senhor. Destrava, Senhor, os dons e talentos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Faz a tua obra, Pai, em nome de Jesus. Entra o nível
nível de intimidade. Aumenta agora, Senhor. Sim, meu Deus, nós não aceitamos, Senhor. Não aceitamos o governo da carne, não aceitamos o governo da alma. Só aceitamos ser governado pelo Espírito. Oh, Rababaxê. Oh, sim, meu Deus. Oh, minha alma anseia por Ti, Senhor. Minha alma anseia por Ti, Senhor. Minha alma anseia por Ti, Senhor. Oh, Rabaxere da Babaxere que labadaia sé. Oh, Shequeira, enche, Pai, mais e mais. Mais intimidade, Senhor. Mais presença, Senhor. Mais poder, mais autoridade. Mais unção, prosperidade, abundância, riqueza, Senhor. Presença, Senhor. Oh, meu Deus, aumenta a fome, Senhor. Aumenta a fome, Senhor. Aumenta o desejo de buscar a Tua presença, Senhor. Oh, Rababaxê. Oh, Radabaxequera labadaia sé. Unção, poder, Senhor. Autoridade, Senhor. Mais e mais, e mais, e mais, Senhor. Mais e mais, e mais, Senhor. Oh, uma igreja de homens posicionados no Espírito, Senhor. Uma igreja de homens firmados no Espírito. Oh, Rabababaxê, querebababaia sé. Irmãos que andam no Espírito, andam segundo a direção do Espírito, em aliança com a obra, com a igreja. Sim, Jesus. Mais, Senhor. Dá mais para eles, Senhor. Dá mais para eles, Senhor. Dá mais para eles, Senhor. Visita as empresas. Visita a conta bancária, Senhor. Destrava os negócios, Senhor. Traz os clientes milionários, prósperos, Senhor. Orabaxê, querebababaxê, querebababaxê. Orabababaxê, darababas. Prospera a Tua igreja, Senhor. Abundantemente, Senhor. Mais, 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 Senhor. Mais sobre a vida de cada um, Senhor. Mais, Senhor. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe mais, Senhor. De onde estiver, clama pela abre as comportas do céu, Senhor. Abre as comportas do céu, Senhor. Céus abertos sobre os Teus filhos, Senhor. Céus abertos, Senhor. Céus abertos, Senhor. Oh, rachequere bababa, chequere bababa. Céus abertos, Senhor.